Fala, gente boa, tudo bem? A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos vocês. Meu muito obrigado por ter clicado nesse vídeo. Esse vídeo eu gravo no dia 30/9 de 2024, o mês de setembro se encerrando. Estamos entrando no mês 10. A Bíblia nos ensina, olha, quem quer sabedoria, peça a Deus, que Ele vai dar. E a grande chave para Salomão receber a sabedoria do alto foi, ele pediu sabedoria para liderar o povo, né, para governar Israel, e Deus deu essa sabedoria. Então a sabedoria que eu peço para trilhar um caminho de orientação e sabedoria para vocês. Não estou fazendo isso em detrimento a outrem, quer dizer, essa autoproclamação de virtude e de sabedoria significa que quem está do outro lado não tem sabedoria e não tem virtude, em hipótese alguma. Eu não controlo você, eu só posso controlar as minhas emoções. Ok? Enquanto a isso, eu quero fazer da melhor forma possível. Agora, o modo como vão interpretar ou como vão usar, eu não estou nem aí, não é comigo. Eu não quero controlar a resposta de ninguém, né? Isso prejudica demais. Então, o meu objetivo é eu controlar aquilo que o Senhor falou comigo e controlar as minhas emoções diante do que Ele me disse e transmitir do modo mais sábio e equilibrado possível. Quero fazer desta maneira. Eu tenho visto algo que está me enojando, que está me dando uma certa ira, e eu não posso deixar o sol se pôr com a minha ira, para que eu não peque. Digo a vocês que a idolatria política do esoterismo neopentecostal está acabando com o evangelho. Eu vou repetir isso para vocês. Eu faço um compromisso público com vocês aqui. Eu vou produzir um documentário no estilo do Abaplay, como vocês já estão acostumados a assistir, sobre idolatria política. E eu vou expor para vocês como a idolatria política do movimento esotérico neopentecostal está acabando com o evangelho. Acabando com o evangelho, eu estou exagerando para trazer notoriedade, para que você perceba o modo como eles estão usando o nome de Cristo, o modo como estão adulterando a essência do evangelho, do reino que foi comunicado por Cristo, dado por Cristo e comunicado pelos apóstolos de Cristo. Preste atenção no que eu vou dizer para você aqui. Algo está acontecendo nessa eleição, inclusive na eleição do Executivo Nacional, eleição presidencial passada, eu fui um dos que alertou sobre isso, falei sobre isso, dizendo para vocês, resgatem os vídeos que eu falei sobre isso. Podem olhar aqui no meu canal. Falei, olha, gente, se posicionar é diferente de colocar candidato no púlpito, é diferente de fazer jejum por candidato, é completamente diferente de prostituir a igreja, de pastores por benefício próprio, ou para poder estar nichado com os colegas, colocar candidato no púlpito, fazer voltinha profética para candidato A, B ou C. A igreja não deve fazer isso. O pastor deve orientar a sua membresia, as suas ovelhas, diante de um posicionamento político, ideológico, nocivo, danoso, a mensagem que ele prega, a cultura que entra na cabeça das suas ovelhas. Ou se o pastor identifica que candidato A, B ou C pode trazer prejuízos à igreja, no sentido de impedi-la de pregar a mensagem, a igreja deve atuar como um corpo vivo e desfazer as obras do diabo. Então, se candidato A, B ou C vem edificando portas, levantando portas, que são portas diabólicas do ponto de vista ideológico, ou até físicas literalmente, você deve orientar o seu povo acerca daquela ideologia nociva, maléfica, diabólica, a fim de que eles entendam o que está acontecendo no mundo, mas nunca coloque um candidato no púlpito, não faça isso, não dê microfone para ele, porque ele não tem compromisso com a palavra de Deus, ele tem com a política, ele deve fazer isso de um modo exemplar e deve ser cobrado por tal. Essa mistura, dizia eu e reforço, e falei isso outros dias, essa mistura é prejudicial, isso é um câncer. E vocês devem prestar atenção no que muitos estão fazendo e se libertem disso em nome de Jesus, porque não é o evangelho. E vocês serão cobrados. A mão do Senhor vai pesar sobre vocês, aqui ou na eternidade. Ok. Dito isto, quero que pensem no seguinte. Nós seremos uma corrente extremamente influente no nosso país. Mas se invertermos a lógica dessa influência, prostituiremos a igreja. E o Senhor vai tirar a sua glória de nós. E Cabode, foi-se a glória de Israel, porque Israel se prostituiu. Lembra disso? Ok. Então, pastores, entendam, nós seremos uma corrente muito influente em nosso país. Seremos a maioria do Brasil. Eu estou falando de pastores pentecostais e neopentecostais. E precisamos agora colocar o joelho no chão, arrepender dos maus caminhos e refazer a rota. Refazer a rota. Irmãos, eu estou enojado, então eu estou buscando aqui a calmaria do Espírito Santo para orientá-los. Vejam
na semana passada, eu vou falar sobre algumas coisas, eu vou ser rápido agora. Na semana passada, eu compartilhei com vocês esse vídeo aqui. Tá no meu Instagram e vocês estão vendo aqui o meu Instagram, Rafael Bittencourt OFC, tá? É o meu Instagram, Rafael Bittencourt OFC. Peço a vocês que sigam, tá bom? Ó, esse vídeo aqui eu coloquei lá agora. Coloquei, na verdade, na semana passada. Eu queria que vocês assistissem esse vídeo. Olha um trechinho aqui, rápido, vamos lá. Pessoal, deem uma olhada nisso daqui e me digam se está certo ou se está errado. Apontem o que está muito errado neste vídeo aqui, ó. Esta igreja é sua, esse povo é seu. Essa igreja é sua, esse povo é seu. Tá ali o candidato de São Paulo, nos Ricardo locais Nunes. que puder, fazer campanha aberta e totalmente. Quer que eu lhe diga? É o mínimo que eu posso fazer por quem respeitou os crentes nessa cidade. Respeitou mesmo. Prefeito, esta igreja é sua. Esse povo é seu. Irmãos, problema desse pastor. Eu já o conheci pessoalmente há muitos anos atrás e esse vídeo não é um ataque a ele. Tem uma sabedoria aqui, tem uma maturidade para discernir. Mas o que ele está fazendo é anátema. A igreja é de Cristo. Rafael, é uma força de expressão. Ainda enquanto força de expressão, como dizia meu papai, está redondamente enganado. O rebanho, o Senhor confiou a este pastor. E o Senhor vai cobrar deste pastor. Cristo deu a vida por este rebanho e confiou a este pastor. Eu coloquei esse vídeo, eu quero que vocês assistam na íntegra, tá no meu Instagram. Falando sobre Instagram, eu queria que vocês assistissem isso daqui, do Sebastião Coelho. Olha, eu vou falar uma coisa. Este senhor, este irmão em Cristo, desembargador, aposentado, hoje ele auxilia os presos políticos do 8 de janeiro, que estão sofrendo barbaridades, até tortura psicológica, e esse cara está fazendo um trabalho maravilhoso. É um irmão em Cristo. E a palavra que ele deu em sabedoria, eu vou colocar um trechinho só, a palavra que ele deu em sabedoria para a briga entre Marçal e pastor Silas Malafaia. E mais uma vez, o irmão Sebastião Coelho deu uma palavra maravilhosa. Eu queria que vocês entrassem no Instagram dele, seguissem e assistissem essa palavra. Eu vou colocar um trechinho só aqui, vamos lá. Olá amigos, boa noite. Há uma semana eu fiz uma reflexão aqui com você sobre essa briga pública do pastor Silas Malafaia com o Pablo Marçal. Fiz até um apelo ao pastor Silas Malafaia para que ele não fizesse novos vídeos. Evidentemente, eu não fui ouvido, mas eu quero me manifestar novamente. E quero falar com você, Pablo Marçal, inicialmente. Você não me conhece, e nem eu te conheço. Eu sou o desembargador Sebastião Coelho, aqui de Brasília, e quero te dar um conselho. Conselho na Bíblia. Quando Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém, 3 inimigos, que eu não vou citar os nomes, trabalharam decisivamente contra aquela obra. E o que Neemias disse? Olha, eu não vou conversar com vocês porque eu estou fazendo uma grande obra. E continuou o trabalho dele. Mas eles insistiram uma última vez. E aí passaram a acusar Neemias de coisas que ele não fez. E a resposta dele foi, Neemias capítulo 6, versículo 8, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, pois tu, do teu coração, o inventas. Então, jovem Pablo Marçal, você já fez uma grande caminhada, enfrentando todo esse sistema. Continue fazendo a sua obra, porque, como você mesmo disse ontem, quando alguém é escolhido por Deus, nem ele próprio consegue atrapalhar o plano de Deus. Não responda mais ao pastor Silas Malafaia. Esse é o meu conselho. Pastor Silas Malafaia, você foi uma pessoa importante na minha vida espiritual, como é uma pessoa importante na vida de muitas pessoas. Mas você se perdeu, meu irmão. Você se perdeu. Um pastor, ele tem no coração mansidão. Ele tem no coração
domínio próprio. Você está agindo como os piores políticos. Vou parar aqui, não vou dar continuidade. Assistam todo este vídeo do irmão desembargador Sebastião Coelho. Assistam. Irmãos, escutem aqui o que eu estou falando. Estou enquanto ministro cristão, estou enquanto pastor, indignado, porque estão fazendo algo com a igreja, estão fazendo algo com o corpo de Cristo que não deve ser feito, irmãos. Vou reforçar para vocês, vou mostrar mais um negócio aqui. Candidato não sobe no púlpito e pega microfone para dar palavra, irmãos. Candidato, se for subir no púlpito, eu não gosto de candidato nenhum no púlpito. Eu, Rafael Bittencourt, mas não sou pastor titular de igreja. Então, não quero falar enquanto pastor titular, porque não sou titular. Mas eu, enquanto pastor, não concordo de candidato estar no púlpito. Mas, porém, se ele estiver no púlpito, ele tem que estar ajoelhado e um pastor colocando a mão na cabeça dele e fazendo oração séria. Candidato não tem que ter microfone, irmãos. Candidato não tem que ter púlpito. Ele vai ser obrigado a entrar em lugares, vai ser obrigado a estar em circunstâncias que, se você der púlpito para ele, você pode macular o ministério que Deus colocou na tua mão, ele te confiou, e Deus vai te cobrar por isso. Então tenha responsabilidade, leva esse negócio a sério, cara. Então eu não sou a favor em hipótese alguma. Ontem, Massal esteve na CCB, pelo que eu vi. Não sei se Massal teve a oportunidade de falar, não vi. Vi ele ajoelhado. Assim como na videira, em algumas outras vezes, vi ele ajoelhado. Não sei se teve a oportunidade de falar, porque ele era da videira. Não importa. A partir do momento que você se tornou político, você tem que abrir mão do seu ministério. Você se tornou político. Eu não faria isso em hipótese alguma. Temendo, como o apóstolo Paulo nos orienta. Temendo. Ah, você teme a Deus? Faz bem. Até os demônios temem e tremem. Então, a tua obrigação, temer a Deus. Porque até os demônios tremem. Ontem, dia 29, aconteceu um evento. Encontros de pastores em São Paulo. Encontro de pastores em São Paulo. Eu vou tirar o áudio para vocês. É esse evento aqui, ó. Evento, se não falha a minha memória, perdoe-me o desconhecimento total do evento, mas é um evento para pastores de São Paulo. É como se fosse um café de comunhão para pastores. Aconteceu. Acho que foi no sábado ou no domingo, liderado pelos pastores de uma grande igreja, uma grande denominação de São Paulo, que lideram a Marcha para Jesus, né? Marcha para Jesus, que também tem verba pública, que tem seus vereadores, tem seus candidatos. E o Tarcísio pregou para os pastores. O Tarcísio, empunhando a Bíblia, governador de São Paulo, empunhando a Bíblia, deu uma mensagem para os pastores de São Paulo. Um político com a Bíblia, dando uma mensagem para os pastores de São Paulo. Que a gente está fazendo a melhor opção. Eu tenho certeza que eu fiz o melhor, tracei o melhor caminho, porque é impressionante a quantidade de parceria que existe. Como tem sido fácil trabalhar com essa pessoa. Primeiro, uma pessoa extremamente humilde, uma pessoa com coração gigante, uma pessoa de fácil trato, uma pessoa sempre disponível. Irmãos, sejam maduros nisso. Eu estou falando enquanto pastor. Revejam a rota. Isso está errado. Tarcísio utilizando o sermão profético, Mateus 24, Jesus alertando os seus discípulos sobre os falsos profetas. Tarcísio faz uso do texto para alertar aqueles que se dizem cristãos, indiretamente atacar Massal, indiretamente dizendo que ele é um falso profeta, que ele é um enganador disfarçado de luz, e com isso ele alega diretamente que Nunes é alguém que porta a luz. Ora, Nunes é o cara que defendeu a ideologia de gênero. Nunes é o cara que exonerou pessoas que não tomaram a canetada. Nunes é o cara que estava por trás da lógica de fechar igrejas. Tem gente que tomou multa, inclusive. É este cara, estes valores comungam com os valores cristãos, historicamente. Então, se for por conveniência, eu uso a palavra de Deus para deturpar a própria palavra de Deus. Isso é o diabo que faz. O diabo é o único ser que consegue pegar a verdade, distorcê-la mesma para construir uma mentira com aparência de verdade, que isso significa um sofisma. É o único ser. Ele fez isso na tentação de Cristo. Olha, se você quiser, transforma essa pedra em pão. Jesus poderia fazer, mas Jesus incorreria num erro. Se joga daqui abaixo, porque a palavra diz que aos anjos ele dará ordem ao teu respeito. Isso é verdade? É verdade. Mas se Jesus fizesse, Jesus cairia no orgulho.
Então é o único ser que usa a verdade para tirar você da verdade. Então, isto de colocar candidato no púlpito e falar a igreja é tua. Isto de colocar candidato no púlpito e falar fuja do falso profeta, porque aqui está um verdadeiro profeta. Fuja daqueles que são enganadores, porque aqui está uma pessoa de alma ilibada, de alma branca. O que vocês estão fazendo com a igreja? O que vocês estão fazendo com a noiva de Cristo? Vocês não temem a Deus, até os demônios temem. Vocês não temem mais. Eu vou concluir esse vídeo, e esse meu vídeo é um vídeo de protesto a este comportamento. Reforço, não sou a favor de A ou B no púlpito. Também não sou a favor de pastor ser isento de orientar o seu povo acerca de uma ideologia, acerca de uma visão, acerca de uma postura ou de uma lei que poderá surgir que é anti-Deus, anti-família, anticristã e contra os nossos princípios. Então o pastor deve orientar o seu rebanho diante da palavra de Deus. Para concluir esse nosso vídeo ser completo, o que a Bíblia diz sobre isso? Mateus capítulo 22, versículo 21, diz assim, Jesus falando diante da indagação e da sinuca de bico que os fariseus religiosos procuravam criar para pegar Jesus, para que Jesus incorresse em algum erro. E diante da pergunta dos fariseus, Jesus diz assim, ó, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus está evidenciando que há uma separação clara entre as esferas. Jesus tinha consciência política do governo do mundo, mas tinha consciência clara e evidenciava a autoridade que estava sobre o governo deste mundo, que é Deus. A igreja não deve perder a capacidade de mencionar a sua autoridade diante do governo dos homens. A igreja está acima do governo dos homens. Quando colocam um candidato no púlpito, mistura o governo dos homens com o governo do Espírito. Bom, Isaías 56, versículo 7. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Quando um pastor coloca um candidato no púlpito, ele tira da igreja a premissa de ser dedicada à espiritualidade. Entende, irmão? A sua espiritualidade influencia a política dessa terra. Porque você é um cidadão consciente, cheio do Espírito Santo. Logo, você não vai fazer escolhas que sejam contras a sua espiritualidade ou contra a sua fé, porque você está cheio do Espírito Santo. Logo, o Espírito Santo vai te orientar e te lembrar de todas as coisas, inclusive das palavras que o Senhor te disse. Então, se nós não entendermos a palavra de Deus como Isaías 56:7 está nos dizendo, nós seremos influenciados, acolhendo aquilo que não é adoração a Deus. E a igreja é lugar espiritual, é lugar de adoração a Deus, é lugar de promoção do nível do Espírito. Bom, Agostinho de Hipona diz o seguinte: a cidade de Deus é eterna, enquanto a cidade dos homens são passageiras. O papel do sacerdote é guiar as almas àquela cidade eterna, não para servir cidades temporais. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, já vou encerrar. Pregue a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda e exorte com toda a paciência e doutrina. 2 Timóteo 4, 2. Qual é a principal missão de um sacerdote? Qual é a principal missão de um pastor? Pregar a palavra de Deus e cuidar das ovelhas, cuidar da alma, orientá-las no caminho da redenção. O papel de um pastor não é franquear um púlpito para um político. Olha o que você está reduzindo a igreja. Não dá não, irmãos. Paro por aqui. Tchau.